Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou levar vocês para Cascia ou Cássia, na Itália. Vem comigo. Cássia ou Cascia, depende em que língua você está falando, tá? É uma cidade que fica na região da Umbria, é província de Perugia. E sim, é a terra de Santa Rita de Cássia. Com uma população de 3.250 pessoas, isso mesmo, 3.250 pessoas. É muito pequenininha. A cidade fica numa colina pequena e assim, não tem como a gente não falar da história de Cássia ou não atrelar a história de Cássia à história de Santa Rita de Cássia. Então, eu vou contar para vocês. Mas antes de eu começar a contar uma história linda, que é a história da Santa Rita de Cássia, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os seus amigos e, por favor, comenta aqui embaixo que ou eu ou a minha equipe rapidinho respondemos você. Ela nasceu Margarita em 1381 em Rocaporena. Fica a 5 quilômetros ali de Cássia. Depois de batizada, recebe o apelido de Rita. Margherita Rita. Ela era filha única, ela queria ser religiosa desde pequena, mas os seus pais já haviam decidido o futuro dela e já haviam até dado um pretendente. Portanto, eles não deixaram a filha seguir a vida religiosa. E assim casou-se com Paolo Ferdinando aos 15 anos de idade. Seu marido bebia muito e ele não era fiel, definitivamente. Ela sofreu por 18 anos em seu casamento. E também era conhecida ou ficou conhecida como esposa de mártir, porque assim sofria calada. Ela teve 2 filhos homens, ela passou esses 18 anos rezando muito, pedindo muito para que ele ficasse um homem bom, até que seu marido se converteu a um homem bom e tudo mudou. E assim as mulheres da cidade e da região se aconselhavam muito com ela, porque ela conseguiu um milagre ali, né, para a época. O marido, apesar de convertido a um homem bom, ele foi deixando ao longo do caminho muitos inimigos, muitas rixas. E um dia, ao sair para trabalhar, ele foi morto. E os seus filhos juraram vingança à morte do pai. Santa Rita, pedindo muito a Deus para que isso não acontecesse, porque ia ser uma morte atrás da outra, e isso ela não queria definitivamente. Eles então adoecem. Os 2 adoeceram e eles, no processo da doença, perdoaram quem matou o pai, entraram em perdão, né? E logo depois morreram, muito perto um do outro. E aí, ao se ver sozinha, sem o marido e sem os filhos, ela disse para ela mesma: vou seguir a minha vocação religiosa então. Então ela foi até o convento das irmãs agostinianas, que disseram não a ela, porque ela tinha sido casada, ela tinha sido mãe e ela não era uma mulher que elas viam como pessoa para ser uma irmã de caridade, enfim, para entrar para o convento. Então disseram não para ela. Foi quando houve o sonho, né? Um dia, nas suas orações à noite, ela rezando, ela escuta uma voz chamando: Rita, Rita. E aí ela entende, vira-se e vê Santo Agostinho, São Nicolau e São João Batista. E ela começou a segui-los. Quando ela se deu conta, ela estava de joelhos rezando no coro do convento Santa Maria Madalena. As irmãs de caridade, chegando para rezarem o terço, encontram Rita ali e falam: o que você está fazendo aqui dentro? Quer dizer, ela se depara dentro do convento sem ter ninguém aberto as portas para ela. Ela sai de sua casa e aparece ali no convento. E aí ela olha para as irmãs e fala: o que eu estou fazendo aqui? Então as irmãs
não tiveram como não abrigá-la e ela ficou lá por 40 anos. Em 1443, na Quaresma, Santa Rita ficou tão emocionada com tudo que ela havia escutado ali no sermão, e aí ela se ajoelha frente ao crucifixo e pede então para Jesus, de uma forma muito profunda, que ela gostaria de passar pela mesma dor que Jesus tenha passado, se doando cada vez mais aí para essa vida religiosa. E Jesus concedeu o pedido de Rita. Um espinho da sua cruz, do seu crucifixo, se desprega e crava então na sua fronte, tá? Santa Rita perdeu por tempos ali o sentido nesse momento. Ela ficou com essa marca de sangue por 15 anos, até que ela foi a Roma no Ano Santo e simplesmente se curou. Isso mesmo. Ao retornar lá para o convento, para o mosteiro, a chaga voltou. E assim abriu novamente a ferida. Em 22 de maio de 1457, os sinos do convento começam a tocar sozinhos. E aos 76 anos, a ferida cicatrizou e o corpo começa a exalar um perfume de rosa. A irmã Catarina Mancini, que estava ali no convento também e tinha um braço paralisado, nesse momento abraça Santa Rita e ela é curada milagrosamente, assim ficando conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. E aí uma multidão começou a vir querendo ver Santa Rita. O corpo dela é levado à igreja e no lugar da chaga, o perfume de rosa exala até hoje. Santa Rita estava morta. E entre os dias após a sua morte, entre 25 de maio e 18 de junho, já ali, logo depois, contam-se 11 milagres devidamente comprovados. Por privilégios, ela nunca foi enterrada. Ela foi colocada numa caixa de cipreste ou nogueira, não se tem ainda certeza de qual as madeiras foram. Ela foi colocada no altar, porém foi danificada por um incêndio anos depois da sua morte. Incêndio, gente, ok? E o corpo ficou intacto de Santa Rita. Depois, em 1937, ela foi colocada numa caixa de vidro onde se vê atualmente o corpo da santa. Atualmente, o rosto está um pouco mais amorenado do que era antes, porém bem conservado. E o corpo da santa foi incorrupto, que quer dizer que existem várias pessoas que têm o privilégio, o dom divino, principalmente pessoas ligadas aí à igreja, que tem aí o corpo incorrupto, ou seja, não desfez, não entrou em decomposição, tá? Nós estamos falando de 1457 até hoje, ou seja, antes do descobrimento do Brasil. O corpo está incorrupto. Ela foi beatificada em 1626 e a canonização realizou-se em 1900 pelo Papa Leão XIII. Chega a ser um fenômeno de estudo e veneração que o povo brasileiro tem por Santa Rita. São diversas avenidas, ruas, prédios comerciais, farmácias, comércios, bairros, igrejas, conventos com o nome da santa. O brasileiro gosta e é temente a essa santa. E aí não tem como quem vai para Cássia vai para ver a Santa Rita, vai para saber um pouco mais da história, vai para estar aonde ela esteve. Então eu acho que a indicação do que ver em Cássia nada mais é do que a basílica, o mosteiro e o santuário de Santa Rita. Além do corpo de Santa Rita, o Jardim das Rosas, a cela de Santa Rita, a penitenciária Fonte de Vida, Roca Porena, ali a 5 quilômetros de Cássia, que é onde nasceu a santa, a Igreja Santa Maria da Visitação, com a fonte que ela foi batizada, a Igreja Gótico São Francisco e a Igreja de Santo Antônio Abade. Sem dúvida nenhuma, todos os atrativos
turísticos religiosos são ligados à santa. Cássia tem uma temperatura média no verão entre 16 e 33 graus e no inverno entre -1 a 10 graus. Pitoresca, pequenininha, se você é fã, devoto de Santa Rita, acho que você deve incluir no seu roteiro. Como eu faço para chegar em Cássia, Bruna? Olha, gente, normalmente se você está em Roma, você aluga um carro e entre o aluguel do carro, mais pedágio, mais combustível, você vai gastar aí, entre ida e volta, uns 40 euros. Para ir de trem, você tem que sair de Roma Termini, pegar um trem até Spoleto, porque não tem trem direto ali para Cássia. Chegando em Spoleto, você tem que mudar para um ônibus para Cássia. De Roma Termini a Spoleto, você vai gastar mais ou menos 1h30 e o ônibus de Spoleto a Cássia, mais ou menos 1h e 5 minutos. Entre os trajetos ida e volta, você chega a gastar aí uns 40 euros também. Existem excursões que saem de Roma, custam 100 euros aproximadamente. Você conhece todos os destinos turísticos e com guia de turismo, com ônibus climatizado e não precisa se preocupar com a ida até Cássia. E lá dentro de Cássia, claro, um convite a andar a pé, porque é um vilarejo muito pequeno. Eu vou dar uma dica de hospedagem. Na verdade, eu vou falar ali um 4 estrelas, que basicamente é isso que tem lá. Custa aproximadamente R$ 478 com café da manhã a diária. Em se tratando de alimentação, que eu trato aqui em todos os vídeos, eu não tenho um prato típico para falar para vocês sobre Cássia, tá? Cássia é uma cidade completamente religiosa, completamente em prol à santa, mas tem vários restaurantes ali e você pode comer em diversos lugares, mas não há um prato típico. Por ser um local de adoração, você vai encontrar massas, saladas, carnes, enfim. Dá para comer aí com 10 a 20 euros tranquilamente. E lembrando que na gravação desse vídeo, 1 euro é o equivalente a R$ 6,53. Não existe uma curiosidade sobre Cássia. O que eu digo para vocês que é muito curioso é que tá todo mundo em muita devoção, é que tá todo mundo em muita concentração e que se você sentir o lugar, você vai se sentir elevado espiritualmente. Realmente, quem vai a Cássia vê. A santa está ali. Nós não precisamos de visto para a Itália, então você pode ir somente com o seu passaporte. Aproveite se você é devoto e vá para Cássia, ok? E, gente, esse é mais um dos roteiros que se faz em meio-dia ou em um dia inteiro, tá? Mas não precisa ficar hospedado lá, exceto que o teu foco seja outro. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ficar comigo até agora. A gente faz vídeos de viagens reais para as pessoas reais como vocês. Um beijo, até o próximo vídeo e vem viajar comigo!